cuidam aqui os autos de ação de reparação por danos morais promovida pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em desfavor do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da chamada Operação Lava Jato. A ação se baseia em coletiva de imprensa realizada em setembro de 2016 pelo citado ex-procurador. Naquela oportunidade, o ex-procurador exibiu em rede nacional e internacional um PowerPoint que, segundo consta aqui no acórdão recorrido, consta, portanto, na base empírica, folhas 1730, utilizou de recurso digital, PowerPoint, e usou de gráficos e setas, indicando o apelante, ora como comandante, ora como maestro de uma organização criminosa. Então, isto é o que está na base empírica do acórdão recorrido. Para que todos, na verdade, se recordem, este, na verdade, é um dos itens do PowerPoint que foi exibido pelo procurador Dallagnol. Então, o questionamento aqui que se faz é legítimo um membro do Ministério Público convocar uma coletiva de imprensa na data em que está apresentando uma denúncia para fazer afirmações peremptórias, sem qualquer ressalva, e dando ao público a ideia de condenação daquele que está sendo denunciado? Ou esta situação fere os direitos da personalidade do cidadão, do jurisdicionado, e, por consequência, fere dispositivos de lei federal que albergam esses direitos da personalidade? As instâncias inferiores entenderam que o procurador teria agido no exercício de suas funções. No entanto, com o devido respeito, esse entendimento afronta os artigos 12, 17, 20, 186, 187, 927 do Código Civil. E afrontam, em primeiro lugar, porque não se pode admitir, como eu já disse, que um membro do Ministério Público possa, extrapolando as suas funções, realizar uma coletiva de imprensa no dia que está fazendo uma acusação para emitir juízo de culpa contra aquele que está sendo acusado. Não existia, na época, sequer processo. Aliás, o PowerPoint trata do crime de organização criminosa, que sequer era discutido na denúncia que foi apresentada naquela oportunidade. É importante trazer ao conhecimento de Vossas Excelências que poucos dias depois daquela coletiva do PowerPoint, o saudoso ministro Teori Zavascki, que integrou este polêmico Superior Tribunal de Justiça e, à época, integrava o Supremo Tribunal Federal, assim se manifestou no plenário daquela Corte Máxima. Eu gostaria de fazer uma observação que me parece importante. Nós tivemos a oportunidade de verificar há poucos dias que, num espetáculo midiático, com forte divulgação, fez-se lá em Curitiba, não com a participação do juiz, mas do Ministério Público e da Polícia Federal, deu-se notícia sobre organização criminosa, colocando o presidente Lula como líder dessa organização criminosa, dando a impressão, sim, de que se estaria investigando essa organização criminosa. Na verdade, lá não está sendo investigada, e o objeto do oferecimento da denúncia, efetivamente, não foi nada disso. Então, houve realmente esse descompasso. Quer dizer, opta dictum, que essa espetacularização do episódio não é compatível nem com o que foi objeto da denúncia. Essas são as palavras do saudoso ministro Teori Zavascki ao tomar conhecimento daquela entrevista coletiva.
Então, vejam, Vossas Excelências, independentemente do resultado da ação penal, neste momento nem vamos cogitar do resultado, independentemente do resultado, é evidente que este procurador da República, hoje já não mais integrado à carreira, violou os direitos da personalidade do aqui recorrente simplesmente ao convocar uma entrevista coletiva num hotel em Curitiba, fora dos autos, fora da sua atuação profissional, e expor, afirmar categoricamente que o aqui recorrente seria líder de uma organização criminosa, maestro de uma organização criminosa. Nem o aqui recorrente, ex-presidente da República, nem qualquer cidadão pode receber um tratamento deste, seja de um procurador da República, seja de qualquer outro membro do Estado, até porque, ao agir desta forma, estava extrapolando as suas funções de procurador da República. Agora, não bastasse tudo isso, há aqui fatos novos que devem ser levados em consideração no rejulgamento da causa, tal como autoriza a súmula 459 do Supremo Tribunal Federal e também o artigo 1054 do Código de Processo Civil. Isto porque o mesmo fato objeto deste recurso especial também foi submetido ao Conselho Nacional do Ministério Público. E naquela oportunidade, o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu, por maioria de votos, que o aqui recorrido havia praticado atos incompatíveis com a sua função de procurador. Apenas para citar um exemplo, eu trago à colação um trecho do voto do conselheiro Sebastião Vieira Caixeta, que disse, aspas, é textual, esses elementos indicam que durante a entrevista coletiva, os membros do MP exorbitaram do dever de informação e passaram a externar, em forma de discurso ou palestra, sua convicção sobre fatos que ainda estavam em investigação, como se fossem provados. E diz ainda o mesmo conselheiro, a apresentação da denúncia vinha com o propósito de fazer o chamado julgamento pela mídia, o que é recriminado pela doutrina e pela legislação brasileira. Agora, outro fato importante é que, de acordo com o mesmo acórdão recorrido, e é aqui um trecho do acórdão recorrido, que está às folhas 1732, e isso é textual, diz o acórdão, nem se diga, de outra parte, que o desfecho da sobredita ação penal, a ação penal que era objeto da denúncia, não teria relevância para o âmbito da indenização aqui discutida. Então, o próprio acórdão recorrido, e isso é textual, diz que o desfecho da ação penal relativa à denúncia apresentada naquela data tem sim relevância para o desfecho desta ação indenizatória. Bom, se assim é, temos que lembrar, efetivamente, que a sentença proferida nesta ação, na ação correspondente supostamente ao PowerPoint, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal em razão da suspeição do juiz que conduzia aquela demanda. E um dos fundamentos da suspeição é justamente a relação indevida que aquele juiz estabeleceu com os membros da acusação, dentre eles o aqui recorrido. Então, se era importante nas instâncias ordinárias o desfecho da ação penal subjacente, temos aqui mais um elemento para verificar que jamais poderia esta coletiva ter sido apresentada, até porque a ação penal, a ela supostamente correspondente, foi anulada pela suspeição do juiz que atuou impropriamente com o órgão da acusação.